Belém, assombrada. Santa Casa de Misericórdia, a médica fantasma. Fundada em 1650, a Santa Casa de Misericórdia no Pará foi o primeiro hospital de Belém, sendo que a primeira sede era localizada na área onde posteriormente foi construída a loja Paris N América, no centro comercial de Belém. Em 1807, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia toma posse de todos os bens da Confraria da Caridade, como o leprosário do Tucunduba, o cemitério da Soledade, o hospício dos alienados, dentre outros. Sendo assim, passa a funcionar onde era o Hospital Bom Jesus dos Pobres, no Largo da Sé, construído pelo bispo Frei Caetano Brandão, com dinheiro de doações, e popularmente conhecido como Hospital da Caridade. Mais tarde, como a Santa Casa não tinha prédio próprio, o patrimônio do Hospital da Caridade foi incorporado ao patrimônio da instituição. Já em 1900, a instituição foi transferida para onde funciona até hoje, no bairro do Marizal, em Belém do Pará. Primeiro, foi chamada de Santa Casa de Misericórdia, depois, em 1890, recebeu o título de Associação Civil de Caridade, Santa Casa de Misericórdia do Pará. Após 100 anos, em 1990, foi absorvida pelo governo do estado. O hospital passou a se chamar Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Com quase 380 anos de existência e com milhares e milhares de funcionários e pacientes já terem passado por suas instalações, e sendo um local onde a vida e a morte coexistem em uma tênue linha espiritual, é de se esperar que muitas histórias envolvendo o mundo sobrenatural e fantasmagórico fizessem parte de sua história. Uma dessas histórias descreve os seguintes acontecimentos, segundo informações coletadas. Relatos de pacientes informa que uma suposta fantasma estaria vagando pelos corredores e leitos da Santa Casa de Misericórdia do Pará, sendo chamada, por quem a viu ou soube dos casos, de a médica fantasma. Tudo começou após um usuário do antigo Twitter relatar vários episódios em que crianças internadas naquela maternidade receberam alta verbal de uma pediatra. E, ao serem questionados por profissionais responsáveis pela checagem das liberações, não conseguiam comprovar quem era a médica. Eles também não tinham as guias de alta assinadas por algum médico responsável. Segundo o portal, os casos começaram a acontecer repetidamente, e a equipe de pediatria percebeu que as altas não haviam sido notificadas. Quando iam questionar o procedimento equivocado, junto ao quadro de funcionários, descobriram 3 fatos em comum. Ninguém havia notificado a alta no papel, não havia receituário para casa, e as crianças realmente haviam melhorado. De início, a suspeita era que alguém da equipe estava fazendo o procedimento sem comunicar. Depois, levantou-se a hipótese de que alguém que teria algum problema com os pediatras da Santa Casa estaria tentando atrapalhar o serviço. Para tentar descobrir o profissional que estava liberando as crianças, os pediatras passaram a buscar pelos médicos que estavam de serviço nos dias das ocorrências. Porém, nenhum nome era unânime nos plantões. A possibilidade dos responsáveis pelas crianças estarem inventando a alta para irem para casa também foi levantada pela equipe. Mas os casos continuavam crescendo, e outros fatos semelhantes foram identificados. Determinados em achar o responsável pelas liberações irregulares, a equipe médica passou a questionar os pacientes, e obteve de todos eles a mesma descrição das características físicas da pessoa em questão. Tratava-se de uma mulher caucasiana, baixa, de cabelos lisos com luzes, que usava óculos, tinha uma estatura corporal larga, com voz forte, e aparência de 50 anos. A suposta médica passava pelos corredores do hospital, mas nenhum funcionário nunca havia visto. Um fato curioso chamou a atenção de uma das enfermeiras da instituição. Ao entrar em um dos leitos, ela viu a mãe de uma das crianças internadas arrumando as coisas para ir embora. Questionada se havia recebido alta médica, ela respondeu positivamente.
Mas ao perguntar qual profissional havia estado na enfermaria para liberá-la, a paciente respondeu que seria uma médica que tinha acabado de sair naquele mesmo instante e pelo mesmo corredor por onde a enfermeira tinha vindo. Porém, nenhuma médica havia cruzado com a funcionária. Novamente, as características físicas batiam com as relatadas anteriormente pelos outros pacientes. Mulher caucasiana, cabelos lisos com luzes e voz forte. Intrigada com a situação, a enfermeira indagou a mãe e descobriu que a tal médica havia dito uma frase que lhe era bastante familiar. O menino já está bom, melhor que eu mesma. A expressão reacendeu na técnica a lembrança de uma médica que trabalhou por muitos anos na Santa Casa, mas já havia morrido, vítima de Covid-19. No intuito de tirar a prova para saber se a médica era a mesma pessoa cogitada pela equipe, os funcionários esperaram até que outra alta fantasma acontecesse para inquirir o próximo paciente. Quando isso aconteceu, os enfermeiros mostraram uma foto da médica e perguntaram se, por acaso, havia sido ela a pessoa que tinha estado na enfermaria e liberado a criança. E veio a confirmação: a médica que estava dando alta era a mesma que havia falecido por Covid-19. Outros membros da equipe também relataram uma frequência de vultos pelos corredores da ala pediátrica do hospital, apontado como um dos 7 lugares mais assombrados de Belém. Segundo o relato, as altas misteriosas continuaram acontecendo pelo hospital, e a médica é vista principalmente pelo 4º andar, setor onde atuou por anos. Apesar da veracidade não ter sido confirmada, histórias sobre vultos e visagens não são incomuns entre os funcionários da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Nos comentários da publicação, vários internautas passaram a contar experiências sobrenaturais vivenciadas no local. A professora T.L., de 25 anos, estava acompanhando a sobrinha internada no 4º andar da Santa Casa, quando ouviu outras pacientes relatarem sobre as altas misteriosas. Eu estava no 4º andar e ouvi, de algumas pessoas no quarto, comentando que apareceu uma pediatra, vestida de rosa, que chegou a dar alta para alguns pacientes. Quando chegou na portaria, eles descobriram que não estava de alta, porque nenhum médico realmente havia dado alta a eles. Já o funcionário público B, de 31 anos, que estava acompanhando a esposa e a filha internadas no hospital, relatou o momento em que um funcionário da Santa Casa teria confirmado a identidade da pediatra que dava as altas. Umas pacientes com acompanhantes estavam conversando e disseram que uma doutora estava dando alta. Aí o maqueiro, ouvindo a história, pegou o celular e mostrou a foto da médica para elas, perguntando se era ela quem ia dar a alta. Quando elas confirmaram, ele explicou para elas que a doutora já tinha falecido de Covid-19. Tanto T.L. quanto B disseram não duvidar dos relatos, apesar de não terem uma opinião segura sobre o assunto. Eu não sei nem o que pensar. Acho que as pessoas não seriam tão cruéis de inventar uma história assim, pondera T.L. Nesse mundo que nós estamos, eu não duvido nada. Se a pessoa falou que viu, o que eu posso dizer, reflete B. Entretanto, há quem não consiga acreditar nos relatos, e muito menos na existência de uma funcionária fantasma. É o caso da dona de casa V.C. de 37 anos, que acompanhou a filha no hospital e já estava indo para casa. Já faz 3 vezes que eu entro aqui, nessa Santa Casa, e nunca ouvi falar isso. Isso é ilusão, não pode acreditar, é coisa da cabeça da pessoa. Só existe uma coisa no mundo que domina tudo e é Jesus, e Ele não vai deixar uma coisa ruim acontecer à luz dele, com certeza não é verdade. Verdades ou apenas lendas, o certo é que mistérios, contos e frio nas espinhas atiçam a imaginação e o medo de quem caminha pelos corredores da Santa Casa de Misericórdia do Pará. E você, caro inscrito, qual sua opinião a respeito dessas histórias? Você já teve alguma experiência sobrenatural envolvendo hospitais? Relate para a gente aí embaixo. O meu muito obrigado por assistir até aqui. Sua presença me deixa muito feliz e satisfeito. Caso goste de nossos conteúdos,
Considere inscrever-se em nosso canal, curtir, opinar e compartilhar para fortalecer nosso trabalho. Um grande abraço. Até a próxima. Saudações do The Hair.